Muito bem, pessoal. Ontem o Brasil acordou dividido, uma eleição polarizada e, não resta dúvida, polêmica em muitos aspectos. Lula foi eleito com uma margem muito pequena de votos, cerca de 2 milhões. E pela nova composição da Câmara e do Senado, não terá uma vida fácil. Mas, pelo visto, não terão vida fácil alguns opositores de direita. Ontem, durante os discursos da vitória, nós vimos dois Lulas. Aquele que leu um discurso escrito por algum assessor e o verdadeiro Lula que discursou em cima do carro de som, de conciliador a perseguidor. E esse é o tema dos quatro elementos de hoje. Para a nossa conversa de hoje, estão aqui Arlindo Lopes Correia, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. E eu começo perguntando ao Marcelo Campos: Marcelo, que Lula vai conseguir reconciliar o país, hein? Olha, acho que nenhum dos dois, viu? Acho muito difícil, porque todo mundo observou durante os discursos de ontem, que ele, de ontem não, de domingo, né? Que ele deixou claro que vai continuar dividindo o país e vai trazer de volta aquele estilo PT de administração que é de se esperar, né? Não sabe fazer diferente. É, quem prestou atenção no que ele disse, viu que ele vai voltar a ajudar países que ele considera pobres ou em dificuldade, países de ditaduras amigas. Ele vai criar novos ministérios, a previsão aí é que tenham 33 ministérios para poder alojar aliados, né? E falando em aliados, a gente está percebendo, pelo menos pelo que a gente viu ali no palco, que ele vai se cercar de aliados que têm uma reputação duvidosa. E eu vou mais longe, hein? Ele vai promover uma perseguição a conservadores, vocês podem esperar. E ainda digo mais, a mídia militante que está comemorando a vitória do Lula, essa aí vai poder esperar um revés aí em muito pouco tempo, porque não tenham dúvidas de que virá aí o controle social das mídias e das redes sociais, né? Eu até citei no meu comentário de ontem o que disse o jornalista Alexandre Garcia, né? Ele falou que 60 milhões de brasileiros chamaram de volta o partido que durante 14 anos protagonizou os piores escândalos de corrupção que já se viu nesse país. E é verdade, né? É pura verdade. Infelizmente, metade do Brasil, pelo que a gente viu, pensa assim. Eu não diria metade do Brasil, metade dos eleitores que foram às urnas, né? Infelizmente, eles pensam assim. Pois é, Arlindo, no Nordeste, a vitória de Lula foi acachapante. E o resultado em Minas Gerais confirmou que o candidato que vence naquele estado vence as eleições. Mas o país está dividido, não há a menor dúvida. E no Congresso, o governo Lula vai ter que conviver com cerca de 70% de deputados de centro-direita e com cerca de 67, esse é o número, 67% de senadores com esse mesmo viés político. Eu pergunto, Arlindo, a vida dele não será fácil, né? Como nos governos anteriores, né? Bem, pelo perfil dos eleitos neste pleito, principalmente no Senado, Lula não poderá aplicar a mesma metodologia que ele utilizou anteriormente. A metodologia era comprar os votos do Congresso. Relembrando, é, num determinado momento de 2008, creio que abril de 2008, uma câmera flagrou um diretor dos Correios recebendo uma propina de R$ 3.000. Esse, eh, esse diretor
acabou confessando que se tratava de uma trama envolvendo PT, PSDB e o partido dele, o PTB. Acontece que, num determinado momento, Roberto Jefferson, deputado pelo PTB, sentiu que o PT, comandado por José Dirceu, ia deixá-lo na estrada, como se diz na, no falar dos políticos, atribuir toda a culpa ao PTB. E então se deu aquela famosa confissão de Roberto Jefferson, depois de ter ido comunicar a Lula que havia alguma coisa errada, etc. Roberto Jefferson disse para Deus e o mundo, para todos nós ouvimos, que ele recebeu 4 milhões de reais para distribuir na a sua bancada, mas ele não ia dizer a quem distribuiu. E, nesse momento, ele entrou em choque com José Dirceu, que era, para ele, o grande traidor. E aquelas famosas palavras: você desperta em mim instintos bestiais e tal. E foi assim, foi assim. Hoje em dia, eu creio que, pelo perfil dos senadores, principalmente, e pela composição partidária do Congresso, dificilmente Lula poderá usar esse método tão eficaz que ele usou no passado, né? E que eu estranhava muito porque eu não via oposição. Depois é que nós fomos entender, né, que aquele Teatro das Tesouras, PSDB, PT, né, Aécio Neves, por exemplo, não falava nada, porque ele estava envolvido em corrupção em Furnas. Tinha lá um diretor especialista em pegar dinheiro e passar para Aécio Neves. Enfim, dessa vez vai ser diferente. Pois é. Marcelo Cardoso, os números dessas eleições te surpreenderam? Vou responder. Já queria fazer só uns adendos rápidos ao que o Arlindo acabou de falar. Que você desperta em mim os instintos mais primitivos, né? É Essa mais foi a frase primitivo. mais primitiva. É Agora, verdade. teve a meia-culpa do Lula, né? Que houve um momento em que ele foi a público dizer que não sabia, quase que pedindo desculpas à população, aquilo depois rapidamente sumiu da mídia. E teve a questão de José Dirceu. Graças à denúncia do Roberto Jefferson, o Dirceu não foi o sucessor do Lula, que teve que, portanto, arrumar a Dilma Rousseff. Mas vamos lá, se os números me surpreenderam, sinceramente, um pouco, tá? Apesar da diferença considerável que o Bolsonaro tinha que livrar do Lula, eu notava a questão do apoio popular explícito ao Bolsonaro, em contrapartida toda aquela coisa de o Lula enclausurado, que ia a eventos de público controlado, e tudo isso sinalizava que o quadro poderia melhorar realmente a favor do presidente, até significando vitória. Ainda tinha as pesquisas, né? O Marcelo Campos sempre comentou isso, que a gente não devia confiar nem nas pró nem nas contra, né? E de alguma maneira também elas mostravam isso, mas enfim, não acabou se consumando. E embora a gente tenha tido aquela coisa do o Nordeste mostrou a mesma cara do primeiro turno, realmente mostrou. Eu fiquei o tempo todo olhando os números e achando que tinha alguma coisa de estranho naquilo. Ainda não consigo digerir direito isso. O Sudeste, que é o maior colégio eleitoral do país, com três dos estados de maior contingente de eleitores, o Sudeste inteiro, o Sul inteiro, o Centro-Oeste inteiro e a maior parte do Norte, tirando só Pará e Tocantins, como é que o Nordeste suplantou esse quantitativo? Tudo bem que havia votações muito expressivas do Lula, mas e realmente o resultado final também ficou muito apertado. Mas como é que isso aconteceu? Nós tivemos, né, uma abstenção de 20,5%, foi praticamente a mesma do primeiro turno, mas isso significa 32 milhões de votos não manifestos. Eu fiz um apanhado aqui dos números do Nordeste para ver o seguinte: quer dizer, no primeiro turno, Bolsonaro e Lula somaram um pouco mais de 30 milhões e meio de votos. Eles chegaram a 32 milhões e meio no segundo turno, né? No primeiro turno, aí ainda houve 9 milhões e 900 mil votos distribuídos para os outros candidatos.
O Bolsonaro cresceu desses 2 milhões de votos a mais, que é a soma dos dois, Lula e Bolsonaro, que tiveram no segundo turno, 1.200.000 foram do Bolsonaro, 800.000 foram do Lula. A gente teve índices de abstenções que ficaram próximos realmente disso, e o estado que teve menor abstenção no primeiro e no segundo turno foi a Paraíba, que chegou a 17% mais ou menos, né? O Piauí, por exemplo, teve a maior diferença de votos. Lula com 76,86, Lula com 23,14. A gente teve é, uma, os dois candidatos amealharam mais votos em conjunto, por exemplo, no primeiro turno, em Pernambuco. Só sobrou um pouco menos de 5% para o restante dos candidatos, né? Enfim, são números que eu acabei pescando da estatística do TSE. Então, voltando a falar, foram 32 milhões de pessoas que deixaram de se manifestar, e isso dá 15 vezes a diferença entre um e outro, né? Considerando que a diferença foi de pouco menos de 2 milhões e 140 mil votos, proporção a essa. E, de novo, lembrando, números não mentem. Eu, como engenheiro, o Arlindo também, né? A gente tem a obrigação de reconhecer isso, mas é possível mentir com números. E aí é que pode estar o problema que a gente tanto vem se debatendo em cima dele. Pois é, agora, Marcelo Campos, apesar do Auxílio Brasil e da transposição do São Francisco, os índices de Lula no Nordeste foram impressionantes, né? A região é dominada pelo PT, paixão pelo coronelismo, é isso mesmo? Olha, no meu ponto de vista, a população mais carente do Nordeste, sem dúvida nenhuma, é refém desse velho coronelismo aí, né? Manter essa gente aí na pobreza, com os piores índices do país, vai garantir o curral eleitoral que mantém aí essa, eu diria, buscar um termo, é uma cleptocracia familiar na região, né? A gente vê o clã de A, clã de B e clã de C. O curioso é o seguinte, você vê que o Nordeste ele representa cerca de 14% do PIB do país. E ele deu a vitória ao Lula, dando a ele 12 milhões e 300 mil votos a mais. Quer dizer, e teve uma profecia do Bolsonaro que se concretizou, né? Não sei se vocês lembram que em 2018, logo depois da posse, ele disse que se eu errar, o PT volta. Então, a gente precisa verificar friamente onde é que o presidente errou e até que ponto as manobras para tornar Lula elegível, as parcialidades aí dos ministros da corte, a oposição inescrupulosa aí da imprensa militante e os discursos de ódio que massacraram aí o presidente durante todo o seu mandato, deixaram sequelas na sua administração, né? É claro, o presidente cometeu alguns equívocos, houve até uma potencialização das declarações infelizes do presidente, que, na minha opinião, acabaram prejudicando a sua própria imagem, né? Mas houve um movimento que a gente nunca viu isso na história desse país, né? Que se a gente juntar tudo isso ao que foi feito contra ele, não há dúvida de que houve um assassinato de reputação, como eu disse, nunca visto antes na história desse país, né? Quer dizer, metade da população não acreditou nisso, ou metade dos eleitores, né? Deixar isso sempre bem claro. Só que teve uma metade que foi convencida. E o pior 20% dos eleitores, como Marcelo Cardoso falou aí, cerca de 30 milhões de pessoas não compareceram às urnas para votar. Então, essa omissão vai custar muito caro para o país. Essas pessoas não têm ideia do mal que fizeram ao país não votando nessas eleições. Agora, Arlindo, você acha que o processo eleitoral foi transparente e justo, tendo em vista o comportamento do TSE durante toda a campanha e no episódio do Radiolão? E agora, na sua opinião, onde o Bolsonaro
errou? Bom, é, Bolsonaro errou no varejo, eu vou dizer posteriormente, e no atacado. No atacado, ele errou, e por isso eu tenho muita pena dele, porque ele cumpre um ditado que eu digo a todo mundo: o segundo pior negócio no Brasil é ser honesto. E o pior negócio de todos é, além de ser honesto, não deixar que roubem. Esse é que foi o grande problema com o nosso Bolsonaro. Daí o sistema todo se juntar para atacá-lo do primeiro ao último dia de uma forma, primeiro até antes, né, com faca, né, e depois tentando destruí-lo de todas as formas, interpretando suas palavras, é, suas mesóclises, próclises e ênclises. Foi uma perseguição como nunca se viu no Brasil. Por isso, porque Bolsonaro, além de ser honesto, combateu a corrupção e os privilégios. Agora, esse foi o erro no atacado, né? Se é que isso pode ser chamado de erro, na verdade, essa foi sua grande virtude, porque no Brasil, se você olhar para todos os problemas brasileiros, na raiz de todos eles está uma coisa chamada corrupção. Ela é a grande criadora de problemas no Brasil. No varejo, nosso Bolsonaro errou quando nomeou Ramagem para ser diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre de Moraes alegando que ele era muito próximo da família. O Alexandre de Moraes não era próximo do Temer. O Lewandowski não era próximo da mulher do, não sei, Falecida. da uma amiga da dona Marisa ou da mãe da dona Marisa. O Toffoli não era muito próximo do PT e assim por diante. Muito bem. Bolsonaro, esse dia, ele abriu o caminho para Alexandre de Moraes, dia após dia, ir esticando cada vez mais a corda, e esticando a corda, rompendo a Constituição brasileira. E no TSE, então, prejudicando a campanha de Bolsonaro do início ao fim, praticando censura. Nós mesmos fomos censurados, provavelmente porque defendíamos a verdade. Então, no varejo, eu creio que naquele dia, Bolsonaro não deveria cumprir uma ordem que não era constitucional. Porque depois Deveria. ele foi comendo pelas beiradas, né, Arlindo? Esse foi só a primeira mordida, né? Essa foi só a Essa primeira. foi a primeira, pois é, mas virgindade e respeito só se perde uma vez. Ímen complacente do nosso Bolsonaro foi o grande problema. Ímen complacente. Ele deveria ter, naquele dia, dito: não cumpro a sua ordem, está nomeado, porque era uma invasão de atribuição. Sim. A nomeação do E diretor da nada tinha de Polícia errado. Federal é uma atribuição do executivo, do presidente. Naquele dia, ele abriu o caminho para que Alexandre de Moraes fosse cada vez mais rasgando a nossa Constituição. Eu espero que o próximo Senado, na próxima legislatura, o Senado leve em consideração todos esses deslizes, o cometimento desses crimes contra a nossa Carta Magna.
É isso. É isso. Bolsonaro errou ao ser contra a Permissivo, corrupção né? Nesse sentido, não foi permissivo. e depois querer jogar dentro das quatro linhas, quando ele, na verdade, se ele se recusasse, continuava nas quatro linhas. Pois é, o problema foi que na época, Arlindo, ele ainda não tinha a segurança de tomar uma atitude dessa e depois ser confrontado pelo Congresso, né? Na Era ocasião, ele não início de tinha ainda. governo, Pois é, estava logo no início do governo. né? E já entrou com todo mundo contra ele, né? É verdade. Olha, Agora, isso foi quando houve aquela crise com o Moro, porque o Moro é que disse que ele estava tentando interferir na Polícia Federal, etc, etc. Não foi exatamente tão no início assim. Bom, é minha opinião. De qualquer Eu digo, forma, no início ou no fim, olha, só juiz de futebol que não marca pênalti nos 5 primeiros minutos. O resto, meu filho, os outros juízes marcam e o Bolsonaro devia, aos 5 minutos do primeiro tempo que fosse, não deixar que lhe tirassem um poder óbvio, ululante. verdade. Agora, Marcelo Cardoso, você acha que o presidente Bolsonaro vai reconhecer a vitória do Lula? Ronaldo, você deixou a resposta mais difícil para mim, né? Vamos lá. O vice dele, Mourão, que é senador eleito, já conversou enfim, fez, digamos, as honras da casa com o Alckmin, o que pode até não significar muita coisa. Mas vamos lá. A princípio, a postura dele não deixar de fazer isso, é respeitar. Ele fala muito dessa questão do respeito à legalidade e é uma situação. Agora, existe o questionamento da lisura do processo de votação, isso já foi muito batido, a questão da inauditabilidade das urnas, né? Tem o questionamento da postura do STF e do TSE, como também já foi lembrado pelo Arlindo, diante de episódios como não só o Radiolão, mas a censura, a menção a fatos verdadeiros sobre Lula e dos processos dele, quer dizer, que ele é um descondenado, que ele deve à justiça, enfim, tudo isso ele foi proibido de dizer, Bolsonaro e tudo. Tem a questão da participação das Forças Armadas nas auditorias, no primeiro e no segundo turno está ainda em processo. O Alexandre de Moraes também peitou o ministro da Justiça, deu 48 horas para que ele teste o relatório, disse, não dou não, depois do segundo turno. Esse também bateu de frente. Aí o Alexandre de Moraes pôs o rabo entre as pernas, né? Enfim, existe aquela expectativa de que se descubram irregularidades, isso poderia ensejar todo um processo. Existem as manifestações que estão acontecendo dos caminhoneiros, né, inclusive com fogo e pneus nas estradas, coisa que é muito perdoada pela mídia quando acontece provocada pelo MST, mas que agora os caminhoneiros bolsonaristas estão fazendo cessa por liberdade e tal. Saques e ataques a lojas, e até um arrastão que houve no Marco Zero em Recife, que atingiu manifestantes do PT que clamavam pela polícia. Cadê a polícia? Pois é. Enquanto isso, no Rio, outros manifestantes também do PT fizeram passeata no domingo em frente ao quartel-general da Polícia Militar contra a Polícia Militar. Ora, o QG da PM fica na rua Evaristo da Veiga, para quem não conhece o Rio, que fica ali na região da Cinelândia, perto da Câmara de Vereadores, Teatro Municipal, e é um lugar deserto nos fins de semana. Para ter gente fazendo isso lá, isso foi nitidamente orquestrado. Quer dizer, os caras berram contra a PM, mas quando o bicho pega, pedem socorro a quem? A PM. Então, não bastasse normalmente eles serem desprovidos de cérebro, normalmente estão mostrando que são bipolares, né? Agora, vamos lá. Uma vez devidamente validado o processo eleitoral, que seja constatado que ocorreu dentro de uma lisura, aquela que se exige, não há por que não reconhecer a vitória do adversário. Mas se houver um mínimo de coisa errada, aí eu diria que o Bolsonaro não pode admitir ter perdido a eleição, senão ele põe por terra todo o discurso que ele fez desde sempre. Agora, eu já vi também que tem gente torcendo para que o Lula faça um governo igual ao de Tancredo Neves. Né? Não sei se vocês já ouviram isso. Olha, para mim o Alckmin apostou na biologia, hein? É, É verdade. é. Bem, amigos, chegamos então ao final dos quatro elementos de hoje.
Vamos acompanhar o que vai acontecer, né, durante essa semana para comentarmos no próximo encontro. Eu agradeço ao Arlindo, aos Marcelos Campos e Cardoso pela participação. Uma ótima semana para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.